E aí, tudo bem? Um abraço para você que acompanha o YouTube do Jornal de Beltrão. Hoje a entrevista da semana é muito especial. Meu amigo, meu irmão, meu colega de trabalho, Luiz Carlos Maciel, está aqui conosco. Natural de Bom Sucesso do Sul, né? Já trabalha em rádio desde os 14 anos de idade. Uma pessoa que está completando 30 anos de rádio educador agora em dezembro de 2025. E completou agora em 2025 também 15 anos do portal ppnewsfb.com.br. E é uma pessoa apaixonada pela comunicação e tem muita história para contar aqui hoje. E hoje o Maciel vai viver uma situação diferente, que é ser entrevistado, que é muito estranho para quem é da comunicação, né, Maciel? Tudo bem com você? Adolfo, tudo bem? Até, por incrível que pareça, estou nervoso, sabe? Porque ser entrevistado primeiramente por você nesse canal de todo respeito, para mim é uma honra, histórico para mim isso, Adolfo. Tá certo. Então vamos contar a história aí. Como é que foi que você iniciou em rádio aos 14 anos de idade, Marcelo? Então, com 14 anos de idade, eu fui, não sei por que cargas d'água, o seu Antônio Plates de Oliveira, que era diretor da Rádio Cultura de Marmeleiro na época, que foi o que colocou a rádio no ar, na verdade, né? Eram 10 associados e o seu Antônio era o diretor da rádio. Invocou comigo um guri de 14 anos de idade, lavava carro em Marmeleiro, acho que eu lavei bem o carro dele, ele gostou. E aí ele me chamou, você não quer trabalhar na rádio com a gente? Isso lá em 1979, entrando nos anos 80. Eu falei, mas o que eu vou fazer na rádio? Lavar carro? Ele falou, não vai lavar carro na rádio, você vai trabalhar de office boy. E eu falei, eu preciso falar com meu pai, né? Na época os filhos recebiam orientação dos pais. Aí falei com meu pai, e meu pai era taxista na época, né? Em Marmeleiro. E aí eu falei com meu pai, olha, o homem da rádio me chamou que quer que eu trabalhe lá na rádio, mas o que você vai fazer em rádio? Eu falei, quer que eu seja office boy. Que office boy nada, rapaz. Eu não sabia o que era office boy, nem eu nem meu pai, né? Aí quando a gente descobriu que era office boy, que não ia estragar a dignidade da família, meu pai concordou. E eu fui pra rádio, fui lá, o seu Antônio me chamou, comecei como office boy, fazendo entrega. Tem uma história bem interessante, né? Fiquei uma semana levando uma encomenda no banco, o banco era 3 quadras da rádio, levava aquela encomenda, o gerente do banco assinava, me mandava de volta, eu entregava para o seu Antônio assinava, no outro dia eu levava de volta aquela encomenda, entre outras funções de office boy. E passou uma semana, ele falou, você não teve curiosidade do que tinha dentro dessa encomenda que você levava? Falei, o senhor mandou levar, eu levei, né? É a minha função, né? Ele falou, então vamos abrir aqui, era um tijolo. Ele enrolou um tijolo nos jornais e colocou um papel por cima e daí um despacho pro banco. Estava testando você? Estava testando, ele falou, você passou no teste, você não abriu, você não mexeu e nem ficou curioso, você cumpriu tua função. A partir de agora você vai ser office boy e nas horas que você não estiver na rua, você vai começar a aprender na técnica. Você quer? Quero. E já na outra semana, ou seja, em 15 dias, eu já estava mexendo na técnica. Naquela época eram os pratos, os discos, né? Nem era cartucheira ainda, os comerciais era tudo difícil de fazer, mas comecei aprendendo ali. Aí comecei a fazer técnica para locutores que vinham, que abriram a cultura em Marmeleiro, locutores do Rio Grande do Sul, locutores que eu nem conhecia, e comecei a tomar gosto pela coisa, sabe, Adolfo? Comecei a gostar. E aí, quando uns 4 ou 5 meses depois, mais ou menos, eu cheguei e perguntei para o seu Antônio, eu posso ficar treinando no estúdio de gravação quando eu não estiver fazendo técnica? Né? Ele falou, por quê? Foi porque eu quero aprender a falar. Né? Eu gostei de ouvir os locutores falando e eu quero aprender também. Ele falou, então é o seguinte, quando você não estiver na técnica lá, você vai arrumar os discos direitinho, tudo aí, coloca tudo no lugar, você pode ficar lá o tempo que você quiser. Aí eu ficava depois do meu horário, nesse estúdio de gravação que tinha, todas as rádios têm, né? Até hoje. Eu ficava no estúdio de gravação lendo textos, fazendo comerciais conforme os locutores que faziam, era tudo ao vivo na época, né? Os locutores faziam, eu pegava mais ou menos aqui que eles estavam fazendo e comecei a ler aqueles textos e ler notícias que eles redigiam. Na época se ouvia pela Guaíba e pela Gaúcha as notícias, passava no papel e entregava para o locutor ler. O locutor era um artista. Era uma loucura, o locutor era um artista, ele pegava pronto e só lia. E comecei a ler aquilo. Um dia, um desses locutores, chamado Roberto Silveira, um baita de um narrador esportivo, inclusive, ele chegou e falou, esse guri tem futuro. Né? Falou para o seu Antônio, eu não sabia. E o seu Antônio falou, continua fazendo, continua treinando. E dali a pouco, não lembro isso agora, datas e tempo assim, mas foi durante esse ano, entre 14 e 15 anos. Um locutor que fazia o horário da tarde, chamava Rancho de Palha o programa, não foi para fazer. Aí o seu Antônio me chamou, você não quer fazer esse programa? Quase morri do coração, né? Falei, fazer o programa? Sim, o programa ao vivo aqui, vai anunciar as músicas e tal. E eu falei, vou. E fui pro ar e fiz aquele Rancho de Palha, que foi o primeiro programa que eu apresentei na minha vida, ao vivo, numa emissora de rádio. E, com 15 anos? 15 anos.
E aí esse locutor, não sei por que cargas d'água, também não voltou mais para a empresa. E aí me passaram a apresentar aquele programa. E eu comecei a apresentar o programa. Então foi muito rápido, né? Sim. Foi muito rápido. Foi assim o começo de tudo, né? Que legal. E antes de você chegar na Rádio Educadora, teve uma passagem também pela Rádio Princesa. Daí nesse período, entre a cultura, eu trabalhei um tempo em Clevelândia, na Rádio Nossa Senhora da Luz, hoje é Rádio Luz, trabalhei lá, tive uma experiência, fiquei fora do rádio um tempo, não é? Aí já casado, depois já estava casado já, passei a trabalhar na delegacia de Marmeleiro como escrivão ad hoc, porque eu saí do rádio e acabei tentando essa profissão, né? Tive uma grande experiência, inclusive, lá dentro da delegacia, 2 anos e meio, se oportunamente a gente pode falar sobre isso. Aí comecei a trabalhar na Rádio Princesa, e no início de 1995, na época o Pereirinha era o titular do rádio, o Osni Pereira era o titular, tinha um programa bem popular, e eu fazia uma espécie de apoio a ele ali naquele programa. E fiquei lá por 8 meses. Nesse período, o Pereirinha estava ausente e eu passei a apresentar o programa por 2 dias, em 1995. Estou apresentando o programa da tarde na Princesa e vieram até o programa o deputado Irineu Colombo e o deputado Paulo Bernardo. Irineu Colombo era deputado estadual, presidente da CPI estadual de apuração da CPI da prostituição infantil, que estava a nível nacional com o Paulo Bernardo e no estado com o deputado Irineu Colombo. Sim. Entrevistei eles, explicaram o que era a CPI, conversei com eles e eles falaram, se tiver algum caso aqui na região, entre em contato com a gente, que o objetivo é a gente descobrir menores que estão sendo prostituídas, principalmente nos centros, grandes centros, capital do estado. Nós sabemos que aqui na região também tem meninas que foram captadas por esses criminosos e estão na capital do estado. Entrevistei eles, fiquei com o contato deles, na época não tinha celular, não tinha nada, né? Fiquei com o contato de um sargento que era o responsável pela investigação e encerramos a entrevista, normal. Quando eu desço da Rádio Princesa na época, quando eu estou saindo da rádio, uma senhora me abordou e falou, o senhor que está apresentando o programa? Eu falei, sim. Você que é o Luiz Carlos, na época nem Maciel nem era o nome de guerra ainda, né? Era o Luiz Carlos, né? Uhum. Aí falou, você que apresentou o programa, que entrevistou os homens lá que estão procurando os bandidos que levaram as crianças para lá? Eu falei, sim, por que, senhora? Falou, tem a minha filha e a filha de uma vizinha aqui de Francisco Beltrão, estão numa determinada casa lá em Curitiba, na periferia de Curitiba. Daí já na hora, né, caiu a ficha. Eu já tinha aquela experiência de 2 anos e meio da delegacia, me ajudou bastante, né? Uhum. Já peguei ela, não larguei mais aquela senhora. Falei, então vem cá, vamos conversar. Aí já conversei bem com ela, peguei todos os dados, peguei endereço, consegui um telefone fixo e liguei para esse sargento. Ele estava chegando na capital do estado já. Daí consegui falar com ele, eles já tinham voltado para Curitiba. Eu falei, sargento, recebi uma informação, ele, como é que foi? Eu passei para ele, foi assim, o endereço é esse. Fizeram uma força-tarefa, foram lá e encontraram 20 meninas dentro de uma boate, todas menores, que foi o pool da prostituição infantil, que foi derrubada aqui no estado do Paraná e virou notícia nacional. A Rede Globo fazia uma matéria a nível nacional sobre isso e o repórter Caco Barcelos descobriu que aqui no Paraná tinha uma situação. Vieram até Curitiba fazer a matéria sobre isso, e lá entrevistaram o deputado Irineu Colombo. O deputado Irineu Colombo falou, foi um radialista lá de Francisco Beltrão que derrubou o caso. Nossa. Ele falou, como é que chama? Luiz Carlos Maciel, trabalha na Rádio Princesa de Francisco Beltrão, foi ele que derrubou o caso. Ele que conseguiu descobrir através de lá esse esquema aqui. Aí prenderam um monte de gente, foi grande a coisa e tal. E, quando menos espero, aqui em Francisco Beltrão, daqui a pouco aparece Caco Barcelos com a equipe para me entrevistar olha só. A nível nacional, estadual e também sobre a matéria, que daí que surgiu o Luiz Carlos Maciel. Isso me rendeu, lá na época, do deputado Irineu Colombo, uma menção de honrosa da Assembleia Legislativa, que eu tenho até hoje, como colaborador na participação de combate à prostituição infantil no estado do Paraná. E aí que vem a segunda parte, que daí surgiu a Educadora, né? Como que foi essa... O Parangolé, o Neri de Mello, ele era o titular da Educadora no programa policial na época, e ele conversou com o Dr. Arizone Mendes de Araújo, que era o diretor-geral, era o presidente do grupo Educadora na época, e falou, precisamos desse cara aqui com nós, temos que trazer esse cara para cá. E aí o Dr. Arizone me chamou no escritório dele e falou, olha, eu já sei quem você já sei do seu trabalho, já estou sabendo, e nós queremos você com a gente.
Eu falei, mas como é que é a situação? Ele falou, não, você vai começar como repórter e eu tenho espaço para você aqui, você aceita? Claro que eu aceitei na hora, né? Isso foi... Pensou segundo. Ele falou assim, posso pensar, doutor Elisone? Ele falou, pode, foi aceito. Para ele não se arrepender, né? Para ele não se arrepender. Aceitei na hora e em dezembro de 1995, dia 26 de dezembro de 1995, eu falei pela primeira vez no microfone da Educadora. Logo o dia depois do Natal. Um dia depois do Natal. Daí, todo mundo de férias em Beltrão. Todo mundo dormindo de férias e eu peguei a unidade móvel da rádio, fui para a rua e foi o meu primeiro trabalho. Aí 6 meses depois o Neri de Mello foi para a TV Sudoeste, na época. Né? E quando ele saiu, novamente a direção me chamou, vai abrir esse espaço no programa policial, você tem a tendência de ser o próximo, você aceita? Aceitei e lá se vão 30 anos dessa história daí no programa Plantão Policial. Bom, antes da gente contar sobre essas histórias na Rádio Educadora, nesses quase 30 anos, eu gostaria que você falasse sobre os 2 anos e meio que você passou trabalhou também na delegacia, como é que foi esse trabalho? Muito importante na minha vida, Adolfo, fez a diferença realmente, foi uma experiência, por quê? Porque dentro de uma delegacia de polícia, eu que era civil, que não tinha a mínima noção daquilo, né, totalmente leigo na história, aceitei aquele desafio e lá eu aprendi muito sobre vida, sobre pessoas, eu fazia os inquéritos policiais e o delegado assinava, então lá eu aprendi que muita gente que entrava condenado, ao fim do inquérito policial, ele saía absolvido já. Porque a história primeira era uma, e quando se ouve os dois lados da história, quando se ouve testemunhas, quando ouve os fatos, você chega à conclusão que nem todos que são apresentados como culpados, eles são culpados. Por isso que eu aprendi muito dentro da delegacia, tive um contato muito importante na época com promotores de justiça, com juízes, com delegados regionais, e que me ensinaram muito. E eu até hoje, eu aplico hoje no programa, na rádio, aquilo que eu aprendi naqueles 2 anos e meio. Então, para mim, assim, foi providencial aquele tempo que eu tive lá, que foi um aprendizado muito grande para mim na minha vida. Que legal, importante mesmo. Bom, antes a gente também entrar na história da Educadora, que tem muita história sobre esses quase 30 anos de Rádio Educadora, né? Muito. O PP News completou 15 anos, agora em 2025. Faz um relato aí sobre a história do PP News e a projeção que ele tomou. Pois então, o PP News é a história da família agora, né? Eu estava há 15 anos na rádio, e a minha esposa, Solange, era professora, pedagoga, e aposentou aos 42 anos de idade. Sim. Mas levava uma vida assim muito louca, manhã, tarde, né? Frenética, assim. Né? Nossa, ela sempre foi, né? Sempre foi assim. Então eu trabalhava de manhã e de tarde, depois ela ficou um bom tempo na direção da escola. Chegou aos 26 anos e meio de profissão, 42 anos de idade, e surgiu a aposentadoria. E ela resolveu se aposentar. Ela falou assim, ó, vou me aposentar, vamos fazer alguma outra coisa e tal, mas não tinha a mínima ideia do que fazer, né? E ela aposentou. Os primeiros 4, 5 meses ali foi bacana, ela estava, né, já planejando a vida. Quando chegou o final de ano, ela começou a se desesperar porque mudou muito a vida dela. Ela se tornou de professora, que trabalhou 26 anos e meio dentro de uma sala de aula e na direção, virou dona de casa. Né? Acabou ficando presa dentro de casa e começou a não ficar muito legal assim. E eu percebi. Aí, uma situação, uma providência, eu não falo coincidência, eu uso o termo providência. Sim. O Everton Silva, radialista da Rádio Voz, em Coronel Vivida, tinha um site, lá em Coronel, foi um dos pioneiros. E a esposa dele na época, a Rose, ela estava enfrentando também um problema de saúde, e ele jogou ela para trabalhar no site, e a Rose se ocupava. E aí, as duas se davam muito bem, ela e a Solange. E aí o Everton me chamou, vem almoçar com a gente aqui em Coronel Vivida, vamos passar um domingo junto aqui para a Rose e a Sol conversar, chamava ela de Sol. Vem, a Sol fica conversando com a Rose não está legal. Eu falei, não, vai dar ruim. A minha está pior que a tua. Eu falei, só não está doente, mas psicologicamente não vai dar. Vai dar. Ele falou, por quê? Eu falei, você aposentou. Ele, não, eu sei que ela aposentou, mas e como é que tá? Ele falou assim, cara, cria um site aí e põe a Sol trabalhar que ela vai achar o que fazer. Eu falei, eu nem sabia que era site, né? Nem ela. Não tinha a mínima ideia. Eu falei, mas por site e tal, mas levei a ideia para ela, nem cogitou, não quis nem pensar. E aí, mas assim ficou aquela coisa no ar. Bom, vamos pensar o que é isso, né? Sim. Ela entrou lá, o que é site? Ela entrou no Google lá e começou a descobrir o que era site. Naquela semana, Adolfo, para você ter uma ideia, isso foi na sexta, não fui no domingo lá almoçar com o Everton, na segunda ou terça-feira, me bate na porta da rádio Jair Aliev, um jovem aqui do Francisco Beltrão, chegou e falou, queria falar com o Maciel. Eles me levaram.
Pô, fala, amigo. Um cara com um sorriso sensacional até hoje. Quando ele fala, ele ri. Primeiro ele ri para depois falar, né, o Jair. Ele falou, Marcelo, tudo bem? Olha, eu tô saindo do forno agora, vou começar a montar site. Sabe alguém que quer? Eu falei, eu. Primeiro cliente. Eu, primeiro cliente, vou montar. Por quê? Eu falei, não, contei a história. Ele falou, vamos. Eu já tinha um pequeno escritório, a gente foi para lá. E começamos a entender o que era site, né? Ele começou a desenhar lá o site, como é que ia ser, e já começou a gostar da coisa, né? E começou a entender mais ou menos um pouquinho. Eu falei, mete o pau, Jair, vamos tacar aí, vamos começar esse troço. Como é que vai ser? Eu não sei, mas vamos começar. E o Jair começou. Naquela mesma semana, a Jovelina Chaves, a Jo, que trabalhava no Sebrae na época, foi me visitar na rádio e falou, como é que está minha amiga aposentada? Ela falou, ih, meu Deus, está me incomodando uma barbaridade. Mas estamos começando agora um novo projeto aí, que é um site, que vai ser a versão online do programa Plantão Policial, que vai ser o plantãopolicialfb.com.br, já estava desenhado. Só que eu não sei como é que faz. Ela falou, pô, site? O que é? Ela falou, tem um cara em Cascavel, um colega meu do Sebrae, o cara é bom nisso, veio de São Paulo. E chamou o cara. O cara veio de lá de Cascavel, ficou 2 dias aqui com a gente e passou todas as instruções que a gente começou a partir daí a desenhar o PP News, o plantão policial. Fomos trabalhamos assim um bom tempo no vermelho, pagando para trabalhar, investindo, né? E ela falava, isso aqui não vai dar certo, isso aí nós estamos levando prejuízo, estamos trabalhando, tivemos que comprar equipamento e tal, né? Falei, não, vamos lá, enquanto você estiver tendo função aí, nós vamos tocar. E fomos investindo, comprando equipamento e comprando essas situações. Que de repente surgiu, não lembro qual matéria agora que foi, que estourou e que passou de 1 milhão de visualizações. E aí, quando passou de 1 milhão, agências de fora começaram a entrar em contato com nós. Eu achava, não, isso é golpe, não é possível, né? A agência de São Paulo, a agência de Porto Alegre, que está conosco até hoje, né? 14 anos. Uma agência da Espanha. Essa foi bem interessante. Cheguei em casa um dia e quando cheguei em casa só falou, buenos dias, meu amor. Eu falei, agora deu o que está pegando aí. Ela falou, vou ter que aprimorar o meu espanhol porque acabei de fechar com uma agência da Espanha. E aí começou a situação, né? Assim, mas daí foi indo. E a gente foi investindo e tendo um pouco de retorno aqui, um pouco ali. E o site foi existindo, foi começando a acontecer. E o resto daí foi naturalmente. Né? Muito trabalho, claro, né? Sim. Muito trabalho. Tem muita história. E hoje os filhos envolvidos também. Né? Daí o Lucas trabalhava na Educador, depois foi para uma outra emissora de rádio e tal, e daí houve a necessidade dele incorporar a equipe do PP News, né? O PP News teve que mudar de nome por conta das agências também, que eles pediram que a gente tirasse o plantão policial. Eles falaram, nós precisamos de um nome mais suave um pouco aí, nós precisamos inserir outros materiais. Que não só policial. Né? Ele falou, então nós precisamos evoluir. E aí houve uma sugestão, alguns colegas que deram uma sugestão, e o Itagibe Júnior, o filho, que na época trabalhava junto com o Lucas, ele falou, PP News vai ficar um bom nome. E ficou PP News e pegou. Né? Pegou essa marca. Pegou essa marca, né? E aí o meu filho mais novo, o Luiz Felipe, ele é advogado, passou a ser o jurídico da empresa, né? Que nos orienta quando a gente tem alguma dúvida. Precisa do jurídico, né? Direto, diariamente, né? Porque o PP News tem uma linha de trabalho muito séria. É baseado no Jornal do Beltrão, sempre falo, né? PP News se baseou no Jornal do Beltrão para poder fazer o seu trabalho jornalístico, né? Então o nosso jurídico hoje, o Luiz Felipe, meu filho, ele nos orienta, quando tem alguma duvidazinha, a equipe joga para ele peneira lá e fala, pode colocar. Não, isso aqui não coloca. Então é assim que funciona. Você falou sobre comprar equipamentos para o PP News, né? Uma câmera fotográfica que comprou e acabou sumindo. Essa ficou histórica. Ocorreu um acidente na saída da Renascença antes de chegar na Ponte Santana ali, um carro capotou. E a gente foi fazer a cobertura do acidente, acompanhando o bombeiro. Só que o bombeiro demorou, eu cheguei antes que os bombeiros no local. Né? Estava com um carro pequeno, cheguei antes que os bombeiros. Estava aquela movimentação, aquele carro, quando a gente chegou, aqueles mundeira de cigarro, de pacote de cigarro espalhado. E eu comecei a fazer fotos, né? Na época, tinha uma Canon, comecei a fazer fotos. Mas eu não percebi que o marginal ainda estava por ali, né? E só senti uma pancada na cabeça, meu óculos voou e ele saiu com a minha câmera correndo, né? E roubou a minha câmera. E aí depois os bombeiros chegaram, já acionei os bombeiros, o cara me assaltou aqui, levou a minha câmera e falou, já era, tchau, né? O cara subiu num barranco lá e desapareceu. Nem a polícia conseguiu pegar ele. Não sei se ele era o condutor do veículo ou alguém que estava pegando cigarro ali na época, né? Sei que a câmera foi embora, ficou marcante a história lá. Mas o que mais me chocou naquela época, por quê? Porque naquela câmera não tinha só foto de acidente, eu tinha feito fotos uns 5, 6 dias antes do aniversário da minha mãe. E logo em seguida a minha mãe faleceu. Eram as últimas imagens que eu tinha da minha mãe, estavam dentro daquela câmera. O valor familiar aquilo para mim foi, sabe, imensurável, né? Então, a câmera depois comprei outra, fiado lá e paguei. Mas as imagens, aquelas que foi o que mais me doeu, mais machucou.
E falando sobre a Solange, como que foi que você conheceu ela? Como é que começou esse namoro que hoje é essa grande família aí? Posso contar desde o comecinho? Pode, você deve. Então, assim, ó, ela fala, não fala isso, assim, que as pessoas vão interpretar. Não interessa, eu falo, é um livro aberto, né? Eu tinha 23 anos e a Solange 21 anos. Sim. Morava em Marmeleiro na época, né? E a Solange fala que eu sempre fui velho. E eu acordava cedo no domingo, quando os jovens dormiam até meio-dia, eu acordava às 6 horas da manhã e saía incomodar alguém para tomar chimarrão perto de casa. Tinha uma tia minha, que morava próximo da casa dos meus pais, e eu falei, vou tomar chimarrão na casa da minha tia Noeli. Que Deus já tenha, coitadinho, Deus já levou. E cheguei na casa da tia Noeli, tomando chimarrão com ela, dali a pouco chegou a minha prima, com uma morena linda, do olho verde, junto. E eu olhei e falei, quem é essa mulher, gente? Né? E a minha prima chegou, e eu falei para a tia, o que a minha esposa está fazendo junto com a minha prima aqui, tia? Viu? Daí ela falou assim, e a Solange se assustou, falou, quem é esse cara? Ela já me conhecia, conhecia. Depois ela falou que não, mas ela me conhecia, né? Ela falou assim, como assim esposa? Eu falei, não, essa menina aqui é minha esposa. Palavra tem poder, né? Só ela que não sabe ainda, né? E a minha prima falou, sai fora que é minha amiga. Não é para você, cai fora. Eu falei, não, ela vai ser minha esposa. E ela me olhou e tal, não sei se ela gostou ou não, fez uma leitura rápida ali e tal, e cumprimentou, se apresentamos e tal. E a minha tia falou assim, ó, retiro o que você falou, assim, minha tia gostava muito de mim. Sim. E ela falou, eu falei, não tia, ela vai ser minha esposa. Já é minha esposa, só ela que não sabe, mas eu já sei. Sim. E daí ficou um clima legal até, né? A gente tomamos chimarrão junto, acabamos tomando café na casa da minha tia, cada um para um lado, na hora da despedida teve uma troca de olhar assim, né? Sim. Interessante. E eu não larguei, dei aquela troca de olhar e firmei, falei, é minha, né? Sim. Uma semana depois, a gente começou a conversar e teve uma afinidade, né? Eu digo que foi destino que Deus colocou, né? A mulher na minha vida. E depois daquele tempo, a gente se encontrou mais algumas vezes, foi para ela, você vai ficar comigo ou não vai? Ela falou, mas como assim? Não te conheço direito? Eu não tenho nada, mas se você quiser encarar, ela falou, mas como assim? Eu falei, não, vamos começar uma vida junto, não posso ficar sem você mais, e algumas coisas mais que eu falei, eu era meio poeta, né? Falei assim, eu acabei convencendo, 3 meses depois nós estávamos morando juntos e estamos há 38 anos juntos. Nossa, que beleza. 3 meses depois, exatamente daquele primeiro encontro, todo mundo fala, você é louca? Ela falou assim, eu quero viver essa loucura, até onde der, né? 38 anos. Que bonito, muito bonito mesmo. Bom, vamos então para as histórias de 30 anos de Rádio Educadora, se quiser tomar um gole d'água também, mas você fica à vontade aí. A gente fez alguns tópicos aqui, até a gente conversou com o Almir Zanetti, com o Claudinei Delcella, com a equipe da Rádio Educadora para tentar lembrar algumas histórias, né? Porque eles lembram mais que eu, são tantas, né, que a gente acaba... O Clédson Pereira também sugeriu algumas. São tantas, né, que a gente acaba, com certeza, vai esquecer algumas e vai ficar para o próximo podcast. Né? Mas enfim, eu quero começar sobre a história da Dona Lourdes, que é uma história que mudou a tua vida. Então, a Rádio Educadora tem 46 anos no ar. Quando eu entrei, era uma adolescente, tinha 16 anos. Mas já era uma rádio muito forte no social, pelos que me antecederam, né? E até hoje estão, o Almir é muito forte, o Claudinei, mas o Almir é muito forte no social também. Mas assim, a rádio já tinha um histórico de social, e eu sempre gostei dessa participação do social. E não sei por conta d'água, as pessoas começaram a me procurar e eu fui me envolvendo, e o social ficou muito forte. Então as pessoas vinham, tudo que a gente, até hoje, né, Adolfo? Tudo que a gente pede na rádio consegue, né? E naquela época também. E surgiu a Dona Lourdes. Estou falando o nome dela porque ela me autoriza a falar. A Dona Lourdes surgiu na minha vida, na rádio, pedindo uma cesta básica, que ela estava com 5 filhos na época, sozinha, o marido havia desaparecido, e já tinha 2 meninas que estavam vivendo com outras famílias, mas ela tinha 5 pequenininhos, uma escadinha, que um era bebezinho. Mas eu gostei dela por um motivo. Apesar de todo o sacrifício que ela estava vivendo, ela estava assim com a roupa simples, mas bem limpinha. Ela estava bem, sabe? E muito simples. Eu falei, Dona Lourdes, eu posso conhecer a sua casa? Daí ela falou, eu não tenho casa. Mas onde é que a senhora vai levar comida para essas crianças? Ela falou, eu moro num barraco na beira do Marrecas, ali na rua, agora Guilmar Lápis, era a rua Santa Catarina, né? Mas eu posso ir lá? Eu falei para ela. Ela falou, claro que o senhor pode, o senhor não vai levar mal? Eu falei, não vou levar mal não, por quê? Eu falei, não, eu vou levar a cesta básica para a senhora, então a senhora pode ir, me dá o endereço. Daí ela foi, e eu peguei aquela cesta básica e levei na casa. Quando eu cheguei, Adolfo, um barraco de lona, com taquara por baixo, mas assim, ó, dentro daquele barraco tinha uma prateleira feita de tijolo com tábua em cima, e com uns paninhos
limpos, as roupinhas das crianças, as poucas que tinha, dobradinha, debaixo daquela luz. Aquilo me tocou assim de uma forma, sabe? Eu falei, não é possível. Eu falei, não é possível. Aí peguei minha esposa, entreguei a cesta básica para ela, e panelas areadas em cima de um fogão improvisado, uma chapa em cima de pedras, e as panelas areadas. Eu falei, não, isso aqui não está normal. Eu falei, dona Lourdes, como é que a senhora chegou nessa situação? Ela falou, Marcel, já é Marcel, né? Já tinha o nome de guerra. Já tinha o nome de guerra, né? Ela falou, meu marido teve um problema de cabeça, ele sumiu, e eu tô aí, mas como é que a senhora vive? Ela falou assim, eu faço os biscates, limpo algum terreno, alguém me ajuda e tal. Tem comida, tem que pôr comida na mesa para essas crianças, né? E aí peguei minha esposa, no outro dia fui lá, falei, Sônia, você precisa ver uma coisa comigo aqui. Você tem que me ajudar para mim saber o que eu vou fazer com essa mulher. Ela falou, vamos lá. Chegamos lá e falou, não, essa mulher não pode ficar só aqui. Aí fui pro ar e contei essa história, mais ou menos nisso que a gente está conversando. Algumas pessoas se levantaram, e uma pessoa chamada Elair Osório, na época. Elair Osório falou, Marcel, o Elair Osório me conhecia já, né? Ele falou, eu quero ir lá ver o que você acabou de falar na rádio. Eu falei, então passa aqui. Ele passou lá, tinha uma caminhonete, fomos lá. Quando ele chegou, ele falou, vamos fazer uma casa para essa mulher aqui. Eu falei, mas como? Ele falou, nós vamos fazer uma casa para essa mulher. E é agora. E ele fez umas correrias, e ele bancou bastante, mas fez umas correrias com os amigos deles, e em 30 dias a casa dela estava construída um pouco para frente onde estava o barraco. Terreno irregular, inclusive cometemos uma situação irregular, mas erguemos a casa para ela. Uma boa causa. E a dona Lourdes foi morar dentro da casa. E, inevitavelmente, eu fui adotado pela família, né, pelos meninos, e por ela. E aí passou, daí alguns amigos se envolveram também, começamos a arrumar comida e trabalho para dona Lourdes, e foi, acabamos convivendo no dia a dia com aquilo ali, e e aqueles meninos vinham todo sábado eles vinham na rádio, no sábado de manhã, e vinham lá, eu dava um dinheirinho para eles comer um pastel na churrascaria do Ivo 3, que era na frente ali, e aqueles meninos pegaram e a única coisa que eu falava para eles é o seguinte, estuda, e eu não quero ver vocês envolvidos com droga. Não tinha a figura paterna. Eu passei a fazer aquele papel. Falei, eu não quero vocês envolvidos com droga. Eu quero que vocês sejam alguém na vida. E aquilo foi indo, e eles foram pegando uma afetividade por mim, e a coisa começou a ganhar corpo, e passaram a viver. Até hoje eu tenho relacionamento com eles. Hoje tem um menino que está casado, é construtor em Curitiba. Casou com a filha de um construtor lá, ele tem empresa. Outros estão aqui, estão bem. Tem um guri que está no Muay Thai, tem outros que estão lá. Quer dizer, é uma família que foi salva, não por mim, pela ação social das pessoas que se envolveram, não é? E até hoje eu tenho relacionamento. Claro que depois a dona Lourdes também não é de ferro, acabou conhecendo alguém, né? Teve mais um filho, né? Que é o Gabrielzinho, que é o mais novo, hoje está casado já, e eles têm uma casa, a dona Dona Lourdes, hoje não quero comparar com ninguém, mas uma casa das melhores, bem cuidadas, no Conjunto Esperança aqui em Francisco Beltrão. Sim, dela ganhou uma casa legalmente, né? Está lá com a família, e toda a família dela hoje já é avó, aqueles que eram menininhos lá, quando tiramos debaixo da lona, hoje já são pais, adolescentes e tal. Então foi uma história assim, muito bacana na época. Que bonito. Então, você começando na profissão, né, ainda muito jovem, e aí conta uma história dessa no ar, na Rádio Educadora, e vem essa mobilização, e a casa é construída, é entregue, e aí veio o defeito do ser humano, né? Não é o defeito do Luiz Carlos Marcel, é o defeito do ser humano. Achar que tá... Subiu para a cabeça. Subiu para a cabeça. E aí como é que foi esse segundo passo aí? Subiu para a cabeça e eu comecei a escolher quem que eu atendia. Tá? Chegava alguém na rádio, eu falava, não, atendo vocês, resolve aí, se for um caso mais grave, passa para mim. Eu não sei por que estava acontecendo isso, né? Mas eu achei que eu tinha que peneirar quem viesse me procurar na rádio, porque eu achei que eu já precisava resolver casos maiores. Né? Casos mais graves, como construir uma casa ou coisas parecidas, é comigo. Cesta básica já não é mais comigo, então eu resolvo por aí. E aí um belo dia veio a história que mudou a minha vida. Eu estava já exausto, assim, numa manhã, que foi uma coisa assim, bastante pedidos, bastante pessoas pedindo e tal, e o ego estava lá em cima, estava perdendo já a minha humildade, e não lembro qual que foi das meninas que estava lá, e falou, tem mais um cara que quer falar contigo, tem um senhor que quer falar contigo aí, e eu falei, mas resolve para mim, já resolvi tanta coisa e tal, ajudei tanta gente hoje e tal, não tinha ajudado ninguém, só pedi, quem ajudou foi as pessoas, mas eu achei que era eu, e resolve para mim essa situação aí que eu estou exausto hoje, né? E daqui a pouco eu tenho um problema para resolver, tenho um problema pessoal para resolver, eu só estou resolvendo o problema dos outros aqui e tal. Mas ele quer falar contigo. Falei, tá bom, que espere. Acho que dei um chá de banco no cara, não sei. E fui atender. Aquele procedimento, você conhece bem o procedimento interno nosso lá, né? Faz aqui, grava aqui, tá, libera. Pá. Fui atender ele. Ele estava
um senhor bem simples, com a roupa suja, com 2 sacolinhas na mão. Daí ele chegou e falou, quer falar comigo? É o senhor que é o Maciel? Sim, tá vendo que eu sou Maciel? Né? Aqui, ó, né? Ele falou, eu precisava falar com o senhor, estava ouvindo o senhor falar com a mulher. Foi, moço, o que o senhor precisa? Hoje já atendi bastante gente aqui. Não, eu queria falar com o senhor. Então fala logo que eu estou meio ocupado aqui e tal. Queria despachar ele, né? Queria me ver livre dele. Sim. Ele falou, não, eu preciso falar com o senhor, que eu estava escutando o senhor falar com uma mulher que precisou de uma comida hoje aí, que ela está passando fome. Eu falei, sim, moço, mas por hoje já encerrou. Ele falou, não. Eu só vim dizer para o senhor que eu tenho um carrinho de papelão, e nesse carrinho, lá, tem o meu cachorrinho que vai junto comigo, ele vai dentro do carrinho, vai junto comigo. Eu não deixo ele na rua porque o carro pega, ele vai junto comigo dentro do carrinho, eu cuido dele. E lá eu tenho um radinho pendurado que eu escuto o senhor todo dia. E o que o senhor faz aí, eu chego a chorar quando eu estou caminhando na rua e escutando o senhor. Daí eu estava ouvindo o senhor falar, e daí eu vi que essa mulher precisa mais que eu, porque ela não consegue trabalhar, né, que ela está doente. Eu falei, sim. Daí já, sabe, já dei uma freada. Já dei uma freada. Eu falei, mas o que o senhor precisa? Ele falou, não preciso de nada. Eu comprei 2 quilos de arroz, comprei um para ela e um para mim. O senhor entrega esse para ela? Nossa. E aí o Maciel desabou. Aí desabou, você foi o Maciel. Eu me joguei nele, aquele homem se assustou, jogou aquele pacote de arroz no chão e saiu correndo. Eu entrei correndo no banheiro, chorei muito, chorei bastante mesmo. Tirei meu óculos, usava óculos, tirei o óculos e chorei muito, mas chorei de lavar o rosto. Olhei no espelho e confrontei com Jesus Cristo, que falou para mim naquele momento, falou, quem que você pensa que é grão de areia? Eu abro a porta aqui para você ajudar os meus filhos. Eu te dou a oportunidade de usar esse microfone para ajudar os meus filhos. E você acha que você é o cara? Você é um grão de areia. Eu só para você cair na hora. Você já era. E eu pedi perdão para Deus. Falei, Senhor, naquele momento assim, Deus me iluminou. Falei, Senhor, se for para mim perder a minha humildade, e se for para mim perder isso que o Senhor eu quero perder também o dom que o Senhor me deu de comunicação. Leva tudo junto já. Quando eu sair do banheiro eu não quero ter mais nada. Ou o Senhor me perdoa e me dá mais uma chance. Ou tira agora já de mim. Quando eu sair desse banheiro, eu não quero mais o dom da comunicação, eu não quero mais esse orgulho que foi plantado no meu coração, eu quero perder tudo agora. E Deus me perdoou. E eu saí correndo, Adolfo. Outro Maciel saiu do banheiro. Eu saí do outro homem do banheiro, e até hoje esse homem vive. Eu saí dali, fui correndo na portaria, as meninas estavam chorando, a dona Dora, na época estava na rádio ainda, a dona Dora Parabox estava chorando. Eu falei, cadê o cara? Ela falou, ele saiu daqui. Eu falei, meu Deus, eu saí daquela rádio, assim, falei, eu já volto aí. E saí e comecei a procurar aquele homem, sabe? E saí, fui uma quadra mais ou menos a pé, assim, e não vi carrinho, papeleiro nenhum. E peguei o carro e dei umas voltas pela área central procurando aquele papeleiro. E faz 27 anos que eu estou procurando esse carrinho e não encontrei. Nossa. Aquele homem foi materializado dentro da rádio para mostrar que eu não sou nada. Foi uma mensagem. Foi uma mensagem. Deus materializou aquele homem. Mas é bom que você entendeu a mensagem, né, não, Marcel? Entendi. Por isso que eu falei, é um defeito do ser humano, né? Esse negócio da gente ser... chega um momento, às vezes a correria, não sei o quê, acaba ficando mais arrogante, ou às vezes achando que eu sou o cara, digamos assim. Era o que eu estava pensando. Eu acho que todo mundo em um determinado momento da vida chega a viver isso. Inconscientemente eu estava pensando nisso, eu não tinha percebido. Só que você conseguiu se olhar, né? Me olhei no fora, espelho, né? Porque assim, inconscientemente eu estava pensando isso. Eu estava, estava absorvendo isso. E Deus me mostrou o contrário naquela hora ali, mudou minha vida. E hoje você sempre destaca, né? Que é um instrumento de comunicação, mobilização, mas quem faz a doação, quem ajuda, são os ouvintes, né? São as pessoas. Né? Eu sou operário das comunicações, eu digo sempre. Sou operário das comunicações que bate cartão todo dia e que não entrar e não sair. E levei para minha vida aquela lição, sabe? Que mudou. Foi o antes e o depois de Luiz Carlos Maciel no rádio e Luiz Carlos Maciel como homem. Mudou a minha vida, o meu relacionamento em casa mudou. Meu relacionamento com meus filhos mudou a partir daquilo, aquele amadurecimento. Mudou meu relacionamento com meus netos, que hoje eu tenho 2 netos, né? Na época não tinha. Mas assim, era algo que precisava acontecer naquele momento. Né? Que precisava acontecer, que me deu muita serenidade para suportar muitas situações depois na própria empresa, né? Então, eu digo que aquilo ali foi a mudança, foi o antes e o depois de Luiz Carlos Maciel, foi aquele cara que nunca surgiu, que Deus materializou na minha vida e depois escondeu não sei aonde, para mim nunca mais encontrar. Bom. Parabéns pela humildade e reconhecer, né? Isso aí, se olhar de fora e aprender com isso, né? Compartilhar, né? Compartilhar com as pessoas isso aí. Maciel, tem uma história de um homem que estava ouvindo a Rádio Educadora, e a gente não vai agora citar nomes, né? Um homem que estava ouvindo a Rádio Educadora e ele chegou lá dizendo que
estava querendo se matar, né? Cometeu suicídio e chamou você para conversar. Como é que foi essa história? Então, essa história eu fui lembrar depois na segunda parte, porque também na correria, na mesma situação. Depois daquilo, então, daí teve uma situação que eu falei para os colegas, para as meninas, principalmente na rádio, falei, nunca mais ninguém me procura aqui na rádio se voltar sem ser atendido, independente do que seja. Né? Se eu não puder atender na hora, eu vou atender depois. Se for pequeno ou grande o problema, eu vou atender, porque é uma missão que Deus colocou na minha vida, eu tenho como isso, né? Então, me ajudem a não errar mais. Pedi para elas, me ajudem a não errar mais, porque todas as pessoas que me procurarem aqui é por algum motivo, né? E todas essas pessoas vão ser atendidas, né? De uma maneira ou de outra. E aí eu recebi uma pessoa e eu não lembrava, né? Recebi essa pessoa, ele esteve lá bastante angustiado na rádio. E eu conversei com ele e ele falou, olha, eu estou no limite aqui porque você é expulso da minha casa, eu não consegui pagar o aluguel, pedindo para mim sair da casa, eu tenho uma mulher e 2 filhos, eu não tenho para onde ir. Eu não lembrava dessa história, fui saber depois, né? E aí eu conversei com ele, mas sempre eu tenho uma palavra, né? Eu falei, não, vamos orar junto aqui, vamos fazer uma oração junto aqui. E eu falei, o tempo anda para frente, amigo, né? O tempo não anda para trás, o teu ontem não vai acontecer. Já foi. O tempo anda para frente e você vai vencer. E falei algumas palavras positivas para ele. E não sei bem o que eu falei na época e tal. Eu sei que ele tomou posse daquilo e desistiu da ideia que ele estava. Eu falei, você vai à luta. Se você tiver que tirar a tua mudança de lá, me procura. A gente vai arrumar um lugar social para você ficar. Mas tenta negociar, ou se quiser eu posso até falar com a dona da casa. Com ela. Ou use meu nome, vai lá e fala com ela que você vai dar a volta e eu estou junto contigo a partir de agora. Eu não conhecia ele, não sabia quem que ele era. Mas a história dele foi muito real. Foi só a única coisa que eu não quero que você tire a tua vida. Né? Volta para tua família, conversa com ele, com ela. A mulher dele me procurou, falou, olha, você conversou com ele ontem, a gente está dentro da casa ainda. Né? A mulher deixou a gente ficar mais um mês lá, até a gente dar a volta. Eu falei, vocês vão dar a volta. E encaminhei ele para uma determinada empresa, ele foi lá e conseguiu o trabalho. Ele estava desempregado. Conseguiu o trabalho e conseguiu colocar a mulher também na mesma empresa. E aí eu perdi o contato com eles, tá? Então, nosso contato foi no primeiro momento, e no segundo momento, quando a esposa me procurou, agradeceu, eu falei, não, tem que agradecer a mim, não. Foi Deus que trabalhou na vida de vocês aí e tal. E tá, passou. Determinado programa, estou lá com o Coronel Pitts, tenente Pitts na época, né? E aquele cidadão chegou todo sorridente, com a mulher do lado e tal. Posso falar com o senhor depois do programa? Eu falei, não, pode falar agora já, o que é? E aí terminamos o programa, tem um momento depois que termina o programa, a gente fica conversando ali. Sim. Ele falou, não, eu queria mostrar a chave do meu carro para o senhor. Eu falei, opa, que bom, comprou um carro, né? Mas não lembrava dele. Eu falei, comprou um carro, que bom. Ele falou, comprei carro, comprei casa. Muito sereno ele, sabe? Falei, tenho meus filhos, eu sou avô já, minha filha casou. Eu falei, mas quem é você, cara? Por que você está contando isso para mim? Ele falou, só aquele cara que chegou com a corda no pescoço aqui, ó, e que você me acolheu. Você lembra? Não lembro. Como é que é teu nome? Fulano. Falei, mas me conta aí, tenta me lembrar. O Pete estava junto, se emocionou também, né? As pessoas estavam... Ele falou, Marcel, vem aqui nessa porta aqui, ó. Eu não tinha mais onde ir. Eu tinha preparado até o nó da corda, porque eu não tinha mais para onde ir. Deus me colocou aqui, nós oramos juntos, você orou por mim. Hoje eu sou cristão, estou numa igreja. E a partir daquele dia, eu resolvi que eu ia dar a volta por cima. E fui para aquele trabalho lá que você me ajudou a arrumar, eu e minha esposa. Na sequência, meus filhos, que eram crianças, viraram adolescentes, arrumaram trabalho também. Hoje eu tenho aqui, ó, isso aqui é a chave do meu carro. Sabe que ano é? Eu falei, não sei. Era no ano que ele estava ali, 0 quilômetro. Nossa. Ele falou, tá aqui meu carro. Você quer dar uma volta comigo? Eu falei, quero. Lógico que eu quero. Ele falou, e essa aqui sabe o que é? Eu falei, não, isso aqui é a chave da minha casa. Não pago mais aluguel. Eu estou dentro da minha casa. Que benção. E aí, claro, foi muito emocionante, né? Eu chorei muito. Eu choro muito facilmente, sabe? Eu sou... é uma loucura. Essas coisas me movem muito. Eu estou me controlando para não fazer um escândalo, né? Mas eu começo a lembrar disso, eu choro. Choramos juntos, chorei com a mulher dele, choramos juntos. Depois ele trouxe a filha dele, trouxe o netinho junto, o genro, veio todo mundo ali e tal. E foi mais uma história que passou, né? E eu não lembrava disso, sabe? Ele veio Mas lá... ele não esqueceu. Ele né? não esqueceu, ele veio para comemorar comigo lá e queria mostrar a chave do carro para mim. Falei, que legal. Que legal, que bacana, cara. Então, essas coisas que acrescentam no dia a dia, né? Que incentiva, né? E tem o caso de uma mulher que também, só que não foi na rádio, você acabou encontrando ela na rua, ela era tua ouvinte e ela também estava numa situação parecida aí, que estava numa depressão, né? Enfim. Eu só adotei. E como é que foi essa história? Então, na verdade, ela já tinha me procurado em uma época anterior para falar sobre uma situação. Ela é uma mulher que sofreu muito na vida, desde criança. Muito nova, o pai fez com que ela fosse morar com um homem e o pai teve vantagem financeira nisso, inclusive, para que ela fosse morar com esse homem. Esse homem abusou muito dela, vendeu ela por uma outra pessoa. Ela teve com essa pessoa filhos
E essa pessoa culpava ela de que ela foi a culpada de todos os erros que aconteciam na vida. E, em determinado momento, um filho morreu de acidente. E o cara culpou ela. O cara abandonou ela. Falou, você foi culpada. Morreu porque você está no pecado. Algo nesse sentido. Nossa. E culpava ela de todas as situações. Em determinado momento, morreu um outro filho de acidente. E, novamente, daí ela assumiu a culpa e ela já estava sozinha. Mas ela teve outros filhos, né? Outros filhos que ela criava. E ela assumiu a culpa. E daí um dia ela me procurou. Você não é culpado de nada. Não é culpado de nada. Seus filhos morreram é porque foi a vontade de Deus. E você não é culpado. E fui trabalhando ela nesse tempo, assim, ela me procurava quando dava crise. Um determinado dia, eu estava em casa, eu moro no bairro São Cristóvão, e o meu neto, o Bento, já tinha o Bento, já era agora há pouco tempo, o Bento queria comprar uma peça para um carrinho dele que faltou, e eu estava em casa, junto com a minha esposa, e aí eu falei, Bento, não, agora não, está fechando, é quase 6 horas, está fechando tudo, onde é que nós vamos encontrar isso aí, né? Daí a Solange percebeu, também foi tocada, né? Não foi nós, foi Deus que tocou. E aí a Solange falou, então vamos levar o Bento lá, você leva ele procurar essa peça pro carrinho dele. Sim. E eu aproveito e vou lá, ter que ver um negócio numa loja lá na área central, vamos pro centro, na praça. E paramos na praça, aí o Bento, e a Solange foi fazer as compras dela, fomos numa loja lá, conversei com o gerente da loja antes, ele falou, não, eu vou encomendar para você, Bento, não tem problema. Não tinha peça ali, mas eu tinha que convencer o Bento. Aí ele falou, não, eu vou encomendar a peça, quando vier eu chamo o teu voo. Bom, resolvemos o problema do Bento. Vamos esperar a voo agora, Bento. Que eu saio perto do calçadão, que eu entro na Júlia Assis ali, no contorno da Travessa Feitodato Calçadão, dou de cara com a senhora ali. Sim. Ela me olhou e falou, Luiz Carlos, você aqui? Eu falei, e você aqui também, o que você está fazendo aqui? Ela falou, estou indo me matar. Meu Deus. Eu falei, como é que é? Ela falou, eu estou indo tirar minha vida. Eu falei, bom, você tinha que ter feito isso na outra quadra. Você agora que você me encontrou, você não vai fazer mais isso. Agora você me envolveu. Agora não vai mais acontecer. Eu falei, o que acontece? Mas eu já conhecia o problema dela. Eu falei, vamos sentar e vamos conversar. Ela falou, não, eu não aguento mais, chegou no limite, errei um caminhão ali, o cara conseguiu frear na outra rua ali, o motorista do caminhão freou e agora eu vou tentar procurar um outro aqui. Primeiro que eu encontrar, eu vou me jogar debaixo. Falei, não vai mais. Agora você me comprometeu e agora você não vai mais fazer isso. Tinha que ter feito antes de me ver. Sim, agora eu vou ser cúmplice. Agora não tem como, né? Vou ser processado porque deixei você se matar. E aí comecei a convencer ela, né? Naquilo a Solange chegou, falei, Solange, leva o Bento tomar um sorvete, alguma coisa aí, que eu tenho que conversar com essa minha irmã aqui, essa filha de Deus aqui, que é uma vitoriosa. E ela já começou a chorar, né? Aí sentamos na frente de uma loja ali, naqueles banquinhos que tem na calçada, né? Sentamos ali e falei, sem pressa. E aí ela falou, primeira coisa, vamos conversar o seguinte, por que você quer se matar? Você já falou comigo outras vezes, você não se matou, por que você quer se matar agora? Porque eu quero encontrar meus filhos. Eu falei, então, você está no rumo errado. Teus filhos estão no céu, se você matar, você vai para o inferno. Quer dizer, nunca mais vai ter um encontro. Sim. Então, vamos pensar bem. Se você quer encontrar com os filhos, deixa acontecer naturalmente. Quando você morrer, e nós todos vamos morrer, você também vai morrer? Eu falei, claro que vou. Né? Não sei quem de nós dois que vai antes. Ela falou, mas quando que você vai morrer? Eu falei, eu não sei, nem você. Ela falou, você não pode morrer. Eu falei, claro que não. E nem você. Ela falou, mas eu não tenho mais sentido a minha vida. Eu falei, tem sim. Então, ó, se você se matar agora, você vai para lá. Eu não sei onde é que é, mas é feio. Seus filhos estão no céu, estão no paraíso, num lugar bem bonito. Você vê eles lá? Eu falei, vejo. Eu tinha que argumentar. Sim. Né? E aí ela falou... Dá esperança. Uma hora depois, nós sentados ali no banco, invisíveis, os dois. Você veja como é que é, né? As pessoas passavam por ali, nós dois chorando, porque eu estava chorando também, né? Sim. Minha esposa só falava assim, eu vi aqueles dois velhinhos sentados no banco chorando, não entendia o que estava acontecendo, né? E consegui conversar com ela. E ela voltou para casa e assim, quando dá umas crises ela me procura até hoje, né? Me procura, eu paro tudo que eu estou fazendo e converso com ela. Adotei ela, adotei. E ela está viva e até o dia que Deus quiser. Mas naquele momento ela estava decidida que ela ia tirar a vida. Aí eu falei para ela, então você acha assim que eu estou na minha zona de conforto, se Deus não teve dificuldade para me tirar lá da Rua Minas Gerais, no bairro São Cristóvão, para vir aqui para o centro e promover um encontro com você, você acha que esse poder de Deus não vai fazer com que você permaneça viva? Eu falei, então, você acha que eu ia sair da minha casa por nada para vir aqui encontrar com você? Não é encontro, falei para ela, é providência divina. E a partir dali a gente começou a conversar e foi evoluindo e oramos e falamos coisas bonitas, olhamos o lado positivo da vida dela, né? E foi indo e até hoje ela está comigo. Quando dá uma crise ela me procura, posso ir aí? Eu falei, pode, sim. Não, deve, venha que estou te esperando. Paro tudo e recebo ela. Com certeza, Paro tudo e recebo ela. 2 minutos de conversa não vai mudar nada na tua vida, mas na vida dela... Ela falou assim, eu não estou te incomodando, eu falei, isso não me incomoda nunca, vem cá me dar um abraço, estou com saudade de você. Paro tudo e recebo ela. Isso acontece a cada mês, mais ou menos. Mais ou menos, é. Bom, Marcel, então muitas pessoas acabam
acabam procurando, né? Você, a Rádio Educadora, acabam me procurando também, né? Para pedir ajuda, né? Porque quem tem fome precisa de ajuda, né? E quero não, o poder público não consegue absorver todo mundo. E só que também vem os aproveitadores, né, Marcelo? Sempre. E aí, hoje o teu quase 30 anos de Rádio Educadora, o teu filtro já está bem treinado, digamos assim. Já só pelo trote você já vê, não, aquele ali tá passando a conversa. E teve uma vez um homem que fez um teatro praticamente, que ele disse que precisava de dinheiro para ir para a UPA, e era mentira. Como é que é isso aí? Mentira, ele chegou na rádio, ele chegou chamando que queria falar com o Almir Zanetti, né? Eu preciso falar com o Almir Zanetti aqui, que eu preciso de um socorro e tal. O Almir estava no ar, eu falei, não, fala comigo mesmo, o que está acontecendo? Aí ele contou a história, olha, eu preciso ir na UPA, que eu tenho que levar, minha esposa, ela está passando mal, e eu tenho que levar ela na UPA de qualquer jeito e tal, e eu estou sem comer desde ontem, e ela também, mas ele é artista, ele está até hoje dando nó na cidade, né? Uhum. Ele é artista. Eu falei com o Almir, vamos resolver o caso. Como é que faz assim? Não, vou pagar o carro e vou dar um dinheiro para ele comer, né? Para os dois comerem. Ele falou, então tá. Aí socorrendo o dinheiro do caixinha lá, né? Eu falei, então tá, seguinte, o Almir chamou um Uber, né? Chamou um carro de aplicativo. A gente aí foi interessante porque ele falou, não, eu mesmo acerto com ele, a senhora pode me dar o dinheiro aqui. Eu ia pagar o carro de aplicativo para levar ele até na UPA, o casal, né? E daí damos um dinheiro para ele fazer um lanche. Ele falou, não, eu acerto com o cara do aplicativo, não tem problema. Aí eu falei, então tá, mas ali naquela correria, Adolfo, que você acompanha todo dia, as pessoas não entendem muito os bastidores, mas é muito corrido pra gente lá. Mesmo quando a gente não tá no ar, a correria é grande. Eu acabei dando dinheiro na mão dele, né? Aí daqui a pouco o cara do aplicativo ligou pro Almir, que era conhecido dele, falou, Almir, o cara me deu um nó aqui, falou, por quê? O cara desembarcou antes de chegar na UPA e disse que é pra mim passar a receber na rádio aí, que vocês vão acertar a corrida. Nossa. Aí o Almir me chamou, eu falei, não é possível. Levamos uma então, né? Eu falei, mas tudo bem, passou. Fazer o quê? Daí o Almir falou, manda o cara do aplicativo vir aqui, que é um profissional que não pode perder, né? Sim. Manda ele vir aqui, a gente vai pagar ele e depois não damos jeito. Ele não quis receber. Ele falou, não, eu entendi a situação, eu vi que vocês caíram no golpe, vocês estavam de coração aberto. Eu falei, não, caímos no golpe porque não deu tempo de eu peneirar, porque foi a correria, mas tudo bem. Porque vamos virar a página. Mas ele não quis, falou, não vou, perdi só 1 litro de gasolina, aí tá tudo certo, faz parte. O cara foi legal também, né? E aí, tá, passou o tempo, passou assim uns 4, 5 meses mais ou menos. O cara voltou na rádio, deu uma amnésia nele, e ele voltou na rádio, ele e a mulher, pedir ajuda. Eu falei, então tá, deixa que eu resolvo com ele. Cheguei e falei, tudo bem, que o senhor está precisando? Ele falou, não, se vocês pudessem me ajudar. Eu falei, a hora que você devolveu o dinheiro que você logrou da gente aqui, seu sem vergonha. Ele lembrou, falei, você não lembra de mim? Eu lembro de você. Tá? Eu lembro muito de você, que você deu um nó na gente aqui. O dia que você trouxer o dinheiro que você tirou daqui, eu te ajudo de novo. Ele falou, não, eu vou trabalhar. Claro que não vai trabalhar, né? Mas assim, Deus permitiu que ele viesse lá para nós falar para ele que ele foi sem vergonha e que ele logrou pessoas honestas, que tinham ajuda. Que não foi nós, logrou as pessoas que ajudam nós, né? Entende? Então são situações assim do dia a dia que, né? Teve uma outra situação também do crack, né? Isso, que trocou por crack. Como trocou por crack. Essa também foi bem interessante. O cara chegou na rádio, fez uma cena, fez uma choradeira, sabe? Assim que estava precisando de uma bolsa, uma cesta de alimento, uma cesta básica. E cesta básica é comida, né, Adolfo? Sim. Tenho 4 filhos, estou passando por uma situação difícil. Falei, cara, eu vou te ajudar com a cesta básica, mas amanhã tu vem aqui que eu vou te arrumar um trabalho. Pode ser? Não, pode ser, sim, pode ser. Então tá, tu vai levar a cesta básica para tua família. Mas chorou, fez uma cena. Eu falei, tu vai levar a cesta básica para tua família e amanhã tu volta aqui que eu vou te arrumar um trabalho. Que é assim que funciona, né? Eu tiro você do rio e coloco na barranca e depois você tem que, né? Não morreu afogado, teve mais uma chance. Então amanhã tu volta aqui, beleza. Tá, naquela correria, entreguei a cesta básica para ele, a gente tinha na rádio na época a cesta. Uma hora depois, mais ou menos, uma pessoa, dono de um bar, me ligou. Falou, Marcelo, você deu uma cesta básica para fulano assim, assim, assim? Eu falei, nem lembro o nome dele, mas os característicos eu lembro. Esse vagabundo tocou a cesta básica antes de chegar em casa aqui por pé de crack. Eu falei, ele é mais uma, né? Eu falei para ele, mas escuta, vem cá, a história dele é real? Eu falei, não, é real, é real. A mulher e os filhos estão passando fome. Eu falei, então você manda a mulher dele vir falar comigo aqui na rádio? Ele faz favor? Não, mando sim. Ele conhece ela? Conheço, vou lá agora. Aí o dono desse bar foi lá e falou para ela, você vai lá e fala com o Marcelo, lá que o teu marido deu um cano lá. Mas o cara não sabia o que eu queria também, né? Daqui a pouco chegou aquela mulher lá, totalmente arrasada, sabe? Totalmente. O semblante dela assim, ó, humilde, pedindo perdão. Ela falou, seu Marcelo, eu falei, não me chame de seu Marcelo, me chame de Marcelo só, tá? Sim. O que está acontecendo? Ela falou, você que é fulano e tal. Eu falei, então deixa o seguinte, vamos eliminar alguns detalhes aí.
teu marido vendeu a cesta básica que eu dei. Ela falou, não, mas eu vou trabalhar e vou pagar o senhor. Eu falei, não é esse o meu objetivo. Eu quero saber se é real, se teus filhos estão passando necessidade. Então você vai levar uma cesta básica agora para você e para os seus filhos comerem. E aquela esquece. Ela falou, mas o que ele fez? Eu falei, não, isso esquece, é problema dele com Deus. Agora você não vai ficar com fome, né? Teus filhos vão comer hoje. Falei, pode ter certeza. A mulher começou a chorar, e aí eu choro junto de novo, é uma loucura. Falei, tu vai e teus filhos vão comer. Mas e ele? Eu falei, esquece ele. Mas não deixa ele comer. Se ele chegar na mesa, você toca. Isso aqui é para você e para os teus filhos. Ela levou uma outra cesta básica, depois ela voltou, eu arrumei um trabalho para ela, começou a trabalhar como diarista, e ela era muito caprichosa, aquela mulher, muito caprichosa. Ela começou a trabalhar com algumas umas casas, umas famílias, estava trabalhando 3, 4 em casa ali por semana. Não sei o que aconteceu com o cara, mas enfim, aquela família, aquela mulher comeu com aquelas crianças. Que legal. Bom, Marcel, você falou sobre o Caixinha Social, então é importante falar sobre isso, né? Que a Rádio Educadora tem doadores, né, que mensalmente levam lá algum valor, enfim, que o coração, que Deus toca no coração, enfim, porque é justamente para contribuir com essas pessoas que estão, às vezes, em condições sub-humanas. Exato, até, né? Muito difícil. E tem uma história que você me contou uma vez que me marcou muito, que é sobre aquela pessoa que faz a doação, não sei se faz ou fazia, enfim, de R$2 por mês, né? Ele fez muito tempo. Papeleiro. Como é que é essa história, então? Então, esse papeleiro chegou na rádio. Então, as doações vêm lá de valores variados. O Caixinha Social começou com alguém, a gente pedia, né? Alguém vinha na rádio, olha, eu estou precisando de ajuda para tal uma enfermidade, estou com uma familiar doente, precisa de uma fralda, precisa de remédio, precisa de alguma coisa. A gente ia para o ar e pedia. Contava histórias, as pessoas se comoviam. E lá, um dia uma pessoa chegou e falou, eu vim aqui que eu quero contribuir com o Caixinha Social. Falei, Caixinha Social não existe, né? Ela falou, não, aquilo que vocês fazem todo dia. Ela que deu o nome, então. Ela falou, falei, Caixinha Social tá aí. Vai ser Caixinha Social a partir de agora. Ela deu um valor em dinheiro bem significativo, sabe? Bem interessante. E aquele dia nós batizamos, Caixinha Social a partir de agora. Quem quiser ajudar. E começamos a levar para o ar. Olha, agradecer a pessoa que ajudou com Caixinha Social. E de hoje, as pessoas que lá, é um dízimo para algumas pessoas, você testemunha disso, né? É um dízimo. E naquele dia que a gente estava assim, já tinha um valor bem interessante, sabe? Assim, que as pessoas tinham ajudado. E chegou aquele moço lá e falou, olha, eu queria ajudar no Caixinha Social. E daí recebemos ele, depois daquele episódio no passado lá, todo mundo era recebido, passou a ser recebido. Eu falei, pois não, chefe, o que você está precisando aí e tal? Ele falou, quero ajudar no Caixinha Social. Eu falei, quanto você quer? Ele falou, tenho R$2 aqui. Não leva mal? Eu falei, cara, era o que eu estava precisando. Nós estamos numa campanha e faltava R$2 para me fechar. Claro que não precisava R$2. Ele estava com o valor em caixa. Eu falei, mas foi Deus que te mandou aqui, meu irmão. Faltava R$2 para me fechar a campanha e o teu R$2 fechou agora. Aquele cara começou a chorar e sabe, me abraçou. Eu falei, cara, você caiu do céu. Sim. Eu não ia conseguir fechar hoje isso aqui sem você. Peguei aqueles R$2 e coloquei no caixinha. Foi muito interessante, muito importante. E aí no outro mês ele veio de novo. E no outro mês ele veio de novo com R$2. Sabe? Era um compromisso que ele tinha. E quando eu não estava fazendo a parte dele, né? Eu tô aqui, ó, minha parte aqui nos R$2. Então, é o que eu consigo, né? Então aquela que deu lá R$500 na primeira vez e os R$2 para mim teve o mesmo valor. Com certeza, porque é o ato que... vale, o ato, mas ele se sentiu muito valorizado. E eu também, né? Porque ele ficou muito feliz. Eu falei, ó, os R$2 fechou a campanha. Até falei em voz alta, falei, meninas, ó, não precisa mais agora que fechou a campanha aqui. Esse moço aqui trouxe os R$2 que faltavam, né? Sim. Ele saiu com o peito estufado da rádio. Você foi feliz da vida e eu fiquei mais ainda, né? Que legal. E é interessante também porque uma frase até que você sempre fala na rádio, que é muito melhor você ajudar do que ser ajudado. Ser ajudado, né? Exatamente. E tem pessoas que receberam doações e que melhoraram na vida e hoje são doadores. Muitos, Adolfo, muitas pessoas que receberam naquele momento ali ajuda, porque além de ajudar, eu converso com as pessoas, sabe? Eu falo para a pessoa assim, ó, você não pode estar nessa situação aqui. Você vai ser ajudado agora, a gente vai te ajudar anonimamente, teu nome nunca vai ser divulgado, não é? Mas você tem que dar a volta por cima. Você tem que buscar recuperar a tua dignidade e tem a oportunidade. E essa pessoa recebe e toma posse disso, né? Da palavra positiva na vida dela. Toma posse e hoje é muito comum, você é testemunha disso, você que faz um trabalho social hoje na rádio, que é a nossa salvação também, né? Que, fechou, né, Adolfo? Fechou. Também gosto disso. O Adolfo gosta muito, o Adolfo quando, aliás, as externas hoje é o Adolfo e o Ferraz que fazem, né? Que faz as externas, que conhece a realidade, né, Adolfo? Sim. É daquelas pessoas, que a gente fica muito fechado dentro da rádio, eu não consigo fazer isso. Mas assim, ó, a pessoa resgatar a dignidade. Ele foi ajudado com uma cesta básica, alguma coisa. Tem situação lá interessante, pessoa que doou para nós um colar cervical. Ele estava precisando na época, uma pessoa da família estava precisando de um colar cervical
e ele não tinha como comprar. E ele foi humildemente na rádio e pediu. Eu falei, não, eu tenho aqui. Você usa o tempo que você precisar, né? O tempo que você precisar, você vai usar isso aqui. Ele usou aquele colar até que a pessoa se recuperou, e depois que a pessoa recuperou, ele também teve uma melhora financeira no seu trabalho, enfim, sei lá. Ele comprou um novo e levou para nós. Falou assim, esse aqui é aquele que eu usei, e esse novo é para alguém que precisar, como eu precisei e vocês tinham aqui. Então, quer dizer, isso é bacana, né? Isso é muito legal. Muito legal. Bom, Derli, falando agora sobre a situação o teu compadre Derli Viana, né? Teve uma situação, um caminhão de bombeiro, que vocês passaram alguns apuros em acidentes aí. Como é que foi essa história? Na verdade, com o Derli a gente começou meio junto, né? O Derli começou a fazer esse trabalho de acompanhamento de acidentes e tal, quando a gente começou com o PP News. E daí eu e a Sol ia para fazer a correria, e ele e a Ivane, meu compadre e minha comadre, iam com um outro carro. Eu não sei por que a gente fazia isso, depois acabamos mudando, amadurecemos. Mas ia todo mundo naquela correria, né, pro local. A gente estava num acidente próximo do Jacutinga, eu acho. Uma chuva danada, um acidente assim que o carro caiu na ribanceira, tinha óbito, tinha pessoas lá dentro do veículo aguardando ser retiradas, e os bombeiros estavam atendendo. E nós descemos, começamos a fazer o trabalho normal ali de foto, de filmagens, de levantamento de informações e tal, que é comum em local de acidente, e caiu um torró d'água assim, uma bomba d'água, pedra e uma loucura. E as mulheres junto, né? Eles ficaram com medo de entrar no carro, porque mexia o carro do bombeiro, você imagina? Os bombeiros recolheram as mulheres, as femininas, como eles falam, para dentro do caminhão, e o Derli tivemos que ir para baixo do caminhão, né? Fomos discriminados, inclusive, naquele momento, a gente queria socorro, né? Mas foi bem interessante, por quê? Porque marca... Se virem, os marmanjos aí. Eu só escutava aquele caminhão balançando e amarrado numa árvore lá, com o guincho do bombeiro lá e tal, e nós ali tomamos um banho de chuva, né? Mas depois a gente lembrava disso e começava a rir. Pelo menos as mulheres estão seguras. Se nós perecer aqui, alguém leva os carros de volta para casa, né? Então foi muito interessante. Alguns dos casos, né, que a gente recorda. Porque acidentes acontecem muito, né? Muito. E sobre a questão, Maciel, do projeto Alimente um Anjo, né, da Vanusa e do Rafael, tem uma história das crianças que foram comer cachorro-quente, que marcou também você. Pois é, essa história é bem interessante. A Vanusa, ela começou com esse projeto. Você conheceu bem a Vanusa, né? Você Sim. Conheceu a história dela, né? Foi um chamado que ela teve, né? De se recuperando de uma enfermidade, e Deus chamou ela para tocar um projeto aí de cuidar de crianças carentes de situação. E por acaso acabou caindo no nosso colo isso aí, na nossa vida. Eu me envolvi no projeto. Hoje você está envolvido também, né? Acabei me envolvendo no projeto, porque a gente acredita que é um projeto sério. E num determinado sábado a Vanusa estava fazendo um cachorro-quente para as crianças, e a gente foi lá para acompanhar a entrega dos cachorro-quentes. Tinha brincadeiras, tinha brinquedos, presentes, e a gente foi acompanhar. E eu olhei aquela criança, estava comendo aquele cachorro-quente, mas com uma vontade assim, e eu me aproximei devagarinho dele para não intimidar ele. Cheguei devagarinho e comecei a conversar, comecei a puxar conversa com ele. E falei, você gosta de cachorro-quente? Foi a primeira vez que estou comendo. Acho que gosto. Falei, você nunca comeu cachorro-quente? Guri de uns 9 anos, mais ou menos. Ele falou, não, nem eu, nem meus irmãos. Eu falei, mas por que você nunca comeu cachorro-quente? Não, porque não tem lá na minha casa. Eu falei, mas a primeira vez que você está comendo, eu não consegui nem perguntar para ele, porque eu fiquei tão surpreso. Fiquei impactado. Eu falei, mas você está comendo, primeira vez, não era cachorro-quente, era uma salsicha dentro de um pão ali que a Vanusa fez, picadinha a salsicha dentro do pão. Eu falei, mas... E como é que era na tua casa? Não, minha mãe às vezes consegue fazer comida e às vezes não. Eu falei, mas por quê? Daí já mexeu comigo aquilo. Ele falou, meu pai come todo dia. Eu falei, mas como teu pai come todo dia e vocês não? Como é que é isso? Ele falou, o pai come de manhã, de meio-dia e de noite. Eu falei, mas você não come por quê? Né? Ele falou, não, que o pai está preso. E o pai tem comida e nós não temos. E quando a mãe consegue um pouquinho de comida, a mãe traz. Aquilo foi muito forte, sabe? Foi muito... Uma criança falando isso, né? O pai estava comendo melhor na cadeia, do que eles na casa, né? E a mãe estava fazendo de tudo para levar comida para dentro de casa. Claro que a gente começou a acompanhar com cesta básica, né? A Vanusa acompanhava lá o local e a gente arrumava a cesta básica para eles comerem, para ter um pouquinho de qualidade melhor de vida ali. Mas uma situação que pega a gente de surpresa, né? Uma criança dizendo que primeira vez estava comendo um cachorro quente e que não comia todo dia em casa, é uma realidade que mexe com a gente. Né? Com certeza. Marcial, tem uma frase que você usa bastante na Rádio Educadora, já que você falou em cadeia, enfim, você também sempre fala muito sobre essa questão, né, de evitar que a pessoa seja presa, sempre fala muito sobre a importância da liberdade, né, que muitas pessoas só vão valorizar às vezes quando estão lá vendo o sol nascer quadrado, como diz, né? E você diz uma frase sempre que é: se você não quiser que a gente noticie, não quiser que a gente fale sobre o assunto, não deixe acontecer, né? Não quiser que seja divulgado, não deixe acontecer. Não quiser que seja divulgado, não deixe acontecer, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre essa frase e o significado dela.
Isso eu aprendi lá na delegacia, há 33 anos atrás, né? Com um delegado de polícia, o seu Clarindo, José Clarindo da Silva, que foi um mentor para mim, que foi uma pessoa que me ensinou muito. Ele sempre falava assim, ó, Luiz Carlos, se você não quiser que aconteça coisa ruim na tua vida, não deixa acontecer. Você está aqui dentro de uma delegacia de polícia que pode acontecer de tudo. Então você ter sempre a couraça da verdade em volta de você. Ele falou assim, coloque a couraça, ele falava, ele era muito sábio, muito experiente, coloque a couraça da verdade em volta de você, porque a verdade vai ser sempre a mesma, sempre, a verdade vai ser sempre a mesma. Então, se você não quer que aconteça coisa ruim na tua vida, não deixe acontecer. Eu peguei aquilo lá e trouxe para o rádio, trouxe para as experiências da vida, né, e até hoje, né, Adolfo? Se a gente vacilar um pouquinho e deixar acontecer, você vai acontecer. Daí eu coloquei no divulgar. Eu juntei aquilo lá para não divulgar. Porque as pessoas cobravam muito quando a gente divulgava alguma coisa. Falavam, você não quer que seja divulgado, não deixa acontecer. E daí virou um jargão, né? Virou um jargão. Mas aprendi lá no passado com o seu Clarindo, que era muito sábio, me ensinou muito. Que legal. Marcel, para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse sobre a tua infância em Bom Sucesso. E algo que marcou muito a tua infância foi quando faleceu o teu irmão mais velho, né? Faleceu de infarto. Então, como que isso marcou você? O Ademir Maciel, que depois deu o nome para o Lucas, né? Meu filho. Lucas Ademir Maciel. Lucas Ademir Maciel. Eu tinha 4 anos de idade e meu irmão tinha 17. Então, meu pai trabalhava com corte de madeira na época, em Bom Sucesso do Sul. E perto da comunidade da Gruta, ali, quem mora lá perto vai lembrar. E o meu pai levava o meu irmão para trabalhar junto com ele, 17 anos, né? Mas ele tinha já problemas de saúde, né? E o meu irmão acabou tendo um infarto na hora que foi cortar uma samambaia para o caminhão encostar e carregar as toras. Ele caiu morto, ele saiu vivo de casa, chegou morto dentro do caminhão naquela época, morria lá e levava para casa, velava em casa, né? Sim. Até o caixão foi feito lá na serraria onde a gente morava. E quando o meu irmão chegou fora da hora, antes da hora prevista, minha mãe já percebeu que tinha alguma coisa de errado. E naquele momento, quando meu irmão chegou morto, a minha mãe entrou num luto que terminou só com a morte dela. Isso foi em 1968. Na época, eu tinha 4 anos e a minha irmã, a que mora em Marmeleiro hoje, a Ione, tinha 9. Então a gente viveu um luto a partir daquele momento até hoje. Até hoje, mas o luto mais forte foi naquele momento. Por quê? Porque a minha mãe não conseguiu absorver a morte daquele filho de 17 anos, e né, ninguém acha que consegue absorver. E nós, eu e a minha irmã, passamos a viver um luto dentro de casa, e aquilo marcou demais, foi muito forte, foi uma coisa assim que me amadureceu antecipadamente, sabe? Eu tive que começar a conviver com algumas situações na infância que foi diferente, na adolescência que foi diferente, e eu acho que eu amadureci muito tempo antes do previsto, algumas fases foram passadas muito rapidamente por conta desse luto dentro de casa da minha mãe. A gente tinha que compreender a dor dela, ao mesmo tempo a gente era privado de algum carinho, de atenção que a mãe teria que dar para os filhos que ficaram, mas a gente aprendeu a viver sobre isso. Mas assim, é uma experiência muito forte, muito triste com a morte dentro de casa, uma experiência muito triste. Por isso que às vezes quando eu faço algum comentário que acontece uma morte prematura de algum jovem, eu me coloco no lugar daquela família que está passando por aquilo, porque a gente passou por isso. Foi muito forte. Quantos irmãos que vocês eram então? Nós éramos em 6 irmãos, né? 6 irmãos, hoje somos em 4 irmãos hoje, 2 faleceram já, né? Que tem o Valdecir também, que faleceu, é bem conhecido aqui. Faleceu há 6 anos atrás, né, aqui em Francisco Beltrão, que era do meio jornalístico também, né? Era muito conhecido aqui, e faleceu há 6 anos. O meu irmão faleceu lá em 1968, eu tinha 4 anos na época, né? Tenho 2 irmãs, mais um irmão vivos em Marmeleiro, e eu aqui. O único que não é vivo sou eu, né? Porque trabalha bastante. Tá certo, então, Marcel. Acho que vamos deixar algumas histórias para o próximo podcast e já vamos mandar esse podcast para o Rodrigo Acorce, que está lá em Passo Fundo, que ele falou que ele vai iniciar a escrever o livro sobre a tua história. Então o Rodrigo quer escrever. Já tem bastante material. Quem sabe o livro sai daqui, né? Então, já é um começo, já né? É um começo. O primeiro capítulo. O primeiro capítulo, pelo menos, está aqui, né? Marcel, uma satisfação receber você aqui, né? É importante, você é uma pessoa que tem uma admiração muito grande, que eu me espelho muito, que aprendo todos os dias, né? E esse teu jeito com empatia pelas pessoas que estão precisando é algo que eu levo muito para a minha vida também.
E sempre que precisar, a gente está à disposição aí para contar essas bonitas histórias aí da tua profissão e da nossa profissão. Nossa profissão. Eu fico agradecido, Adolfo, essa oportunidade maravilhosa de poder compartilhar um pouquinho os bastidores, né, que as pessoas Sim. não sabem, de poder trazer agora aqui. Estou muito feliz, muito emocionado. Estou revivendo agora também essas histórias, né, e todas reais, né? Não tem nenhuma história fictícia, que foram todas reais, tudo isso foi vivido. Tem muita coisa ainda, quem sabe no próximo a gente vai conversar, mas fico muito agradecido pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha vida aí com os nossos telespectadores, com os nossos ouvintes do dia a dia. Com certeza. Luiz Carlos Maciel, abrindo o livro da vida, né? Isso aí. Estou feliz, muito feliz. Isso aí, com certeza. Obrigado, Luiz Carlos Maciel. Então, completando 30 anos de Rádio Educadora, 15 anos já de ppnewsfb.com.br. Começou no rádio aos 14 anos de idade, é o nosso destaque nessa entrevista. Hoje eu não entrego mais tijolo. Viu? Não entrega mais tijolo, né? Não precisa mais isso aí. Graças a Deus, né? Com certeza. E obrigado você que acompanhou mais uma entrevista aqui no YouTube do Jornal de Beltrão. Se inscreva no canal e deixe aí os comentários também. Um abraço e até a próxima.